família, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Venhamos, ó Pai, agradecer ao Senhor, ó Pai, pelas misericórdias, ó Pai do Senhor, meu Deus, que tem, ó Pai, nos alcançado dia após dia, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo, ó Pai, a qual o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada livramento, ó Pai, a qual o Senhor tem nos concedido, meu Deus, pela misericórdia, Pai querido. Obrigado, Jesus, também, Senhor, por mais uma noite, ó Pai, por mais um culto, ó Pai, aqui, Senhor, a qual o Senhor tem nos proporcionado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus, por mais um culto, ó Pai. Culto, ó Pai, de libertação nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu venho, ó Pai, pedir ao Senhor nesta noite, ó Pai, retire, ó Pai, de nós, Jesus, todo o atrapalho, Senhor. Retire, Pai, tudo que está atrapalhando, ó Pai, o mover, Senhor, do Espírito Santo de Deus, ó Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus. Senhor, nos liberta, ó Pai, daquilo, ó Pai, que é necessário, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque o Senhor vê, ó Pai, porque muitas vezes, ó Pai, a gente não vê, meu Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, ó Pai querido, Pai amado. Eu coloco, Pai, nesta noite, ó Pai, a vida, Senhor, de cada irmão, ó Pai, que está aqui nesta noite, Senhor. Eu coloco, ó Pai, nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, proteja os teus filhos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Por onde eles passar, meu Deus, que a tua presença, Pai, vem estar com eles, ó Pai, guardando, ó Pai, livrando, ó Pai, de todo mal, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu também venho te agradecer, ó Pai, pela primeira parte, ó Pai, deste culto, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Agora, Senhor, chegou, Pai, o momento da palavra, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que venhamos, Pai, não só ouvir a tua palavra, mas que possamos guardá-las, meu Deus, e colocarmos em prática, Pai, dia após dia, Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Usa o teu filho, Pai, conforme, ó Pai, o Senhor tem usado aqui na terra, Pai, com poder, autoridade do Senhor. Abençoe aqui a tua família, a tua casa, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui eu agradeço uma rica oportunidade, em nome de Jesus. Receba o céu dos palmas, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom nós estarmos na casa do Senhor para mais um culto de louvor ao teu nome, de adoração. A Trindade Santa e verdadeira. Nosso Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Quero ministrar nesta oportunidade uma palavra a respeito da inveja. Eu já falei aqui sobre os males que se há quando nós nutrimos o ódio dentro dos nossos corações. Eu falei também sobre nós nutrimos dentro de nós um sentimento de esconder a verdade, uma mensagem falando sobre os males que a mentira nos traz. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse sentimento tão maligno chamado inveja. E para tal, eu gostaria de usar como base o texto que está escrito lá na carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, apóstolo Tiago, capítulo de número 3, a partir do seu versículo de número 13 e adiante. Carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 13 e adiante. Carta universal, segundo escreveu São Tiago, capítulo 3, a partir do seu versículo de número 13, está escrito assim: Aleluia. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis,
nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí existe perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Pode tomar seu assento, por gentileza. Aleluia. E me empreste alguns minutos de sua mais que preciosa atenção, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Na atualidade, precisamente nas redes sociais, existe uma frase que se popularizou, principalmente no Instagram. Quando alguém demonstra ter algo, quando um marido está junto da sua esposa, ou pai junto dos seus filhos, ou vice-versa, ou alguém apresenta uma conquista, uma casa, um carro, normalmente, se você ler ali na faixa para os comentários, você vai encontrar a seguinte frase: que Deus me livre, que Deus te livre da minha inveja. Porque as pessoas na atualidade tratam a inveja como sendo um sentimento qualquer. As pessoas tratam a inveja como uma espécie de brincadeira, e não é. Quem é que já não viu, ou talvez até falou, a determinada frase que eu vou citar agora? Quando se conquista algo, ou quando se tem algo, diz aos amigos a seguinte coisa: morram de inveja com relação àquilo que se possui. E esta é uma verdade bíblica. Ainda que aparentemente seja só uma brincadeira, quando nós folheamos a Bíblia, nós percebemos que este sentimento não é um sentimento tão bonitinho como as pessoas têm pintado no quadro. Não é um sentimento tão manso, um sentimento tão amoroso, tão engraçado que as pessoas têm divulgado, espalhado na atualidade. Primeiro, comecemos pelo conceito do que é a inveja. Primeiramente, o que diz o nosso dicionário a respeito da inveja? Ele nos dirá que a inveja é um sentimento amargo em relação àquilo que o outro possui. O que diz, pois, então, a psicologia a respeito deste sentimento chamado inveja? A psicologia dirá que a inveja é um sentimento de perturbação com relação ao que o outro possui e um desejo excessivo de possuir aquilo que não te pertence. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos diversos versículos que tratam a respeito de tal sentimento. E de antemão, eu digo que este sentimento é um sentimento maligno. E é justamente o que a Bíblia nos dirá. Aqui, nesse texto que nós lemos, no versículo de número 15, eis o que Tiago diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, ela é animal e é diabólica. Ou seja, a inveja é um sentimento maligno, animal e diabólico. Portanto, quando lemos a Bíblia, nós devemos estar cientes de que ela é contrária a todo esse sentimento que busca de alguma maneira tirar a Cristo do coração das pessoas. Como assim, presbítero? Veja a Bíblia Sagrada e você irá perceber por A mais B que Satanás nos céus, ao observar o trono, a cadeira elevada na qual Deus colocou assentado ao seu Filho Jesus, cresceu no seu coração a inveja, e dizia ele dentro de si: subirei às mais altas nuvens, elevarei o meu trono
ao trono do Senhor, ao trono de Deus. Portanto, a inveja é um sentimento que nasceu no coração de Satanás. Logo, a Bíblia irá nos mostrar que tal sentimento não combina com os filhos da luz. Tal sentimento não combina com a verdade. Tal sentimento é contrário à palavra do Deus Todo-Poderoso. Um filho de Deus jamais deveria nutrir no seu coração, no seu interior, o sentimento chamado inveja. Capítulo 3, no versículo 3, o apóstolo Paulo irá dizer nesta belíssima carta que tal sentimento é comum aos ímpios. Todavia, é anormal um cristão ter esse tipo de sentimento. A carta a Tito, no capítulo 3, no versículo 3, diz a seguinte coisa: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, que é Jesus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, o sentimento chamado inveja não é comum àqueles que dizem servir a Cristo, àqueles que servem ao Senhor. É comum ao não convertido à palavra do Senhor. É comum àquele que não serve a Cristo, mas é incomum àquele que diz servir ao Senhor em espírito e em verdade. E o porquê de tais coisas? Porque na mentira mora a morte, na inveja mora a mentira, na inveja mora a morte, na inveja mora as discussões, na inveja mora as separações, na inveja mora todas as espécies de males. O livro de Provérbios, a sabedoria de Salomão, já irá nos mostrar que a inveja, ela vai apodrecendo os ossos, ela vai fraquejando aquele que a possui e vai fazendo com que este sentimento que se origina no campo psicológico, no campo invisível, na alma e no espírito, passe a tomar forma no corpo físico. O que tal palavra quer dizer? Provérbio, capítulo 14 e verso de número 30. O proverbista irá nos dizer que aquele que nutre a inveja dentro de si, seus ossos estarão apodrecidos. Esta palavra aponta-nos para um fraquejar da carne, no físico. A inveja, um sentimento maligno, um sentimento nocivo, um sentimento mal impregnado no campo do invisível, terá implicações no corpo visível, na carne. Ou seja, o invejoso, ele irá adoecer no seu corpo físico, seus ossos irão fraquejar. Este é o primeiro grande mal que nós conseguimos perceber a partir de uma leitura correta e saudável da Bíblia Sagrada. Pois quais são os males que a inveja traz consigo? O primeiro grande mal é este: a inveja traz a destruição. Primeiro, a destruição de si mesmo, a destruição da saúde, a destruição da sua capacidade de pensar de maneira saudável,
de pensar de maneira correta, destrói a saúde física e a saúde emocional, e por que não dizer também a saúde espiritual. A inveja, em segundo lugar, ela destrói a família. A segunda destruição que a inveja nos traz é a destruição da família. Quem é que não se lembra lá do livro de Gênesis, capítulo de número 4, quando Caim percebeu que Abel tinha ofertado ao Senhor uma oferta que agradara ao Deus Todo-Poderoso, o seu coração se enfureceu. E movido pelo sentimento da inveja, chamou seu irmão ao campo, e uma vez estando no campo, levantou-se contra o seu próprio irmão, sangue do seu sangue, carne da sua carne, osso dos seus ossos, e o matou, assassinando o seu próprio familiar. A inveja destrói famílias. Quem é que não se lembra ainda da palavra que fora lançada por Coré, Datã e Abirão em relação a Moisés e ao seu irmão Arão? Movidos por inveja, levantaram uma calúnia contra o servo do Senhor e diziam: Moisés quer mandar em tudo, mas não é só Moisés que é usado por Deus, não é só Arão que é usado por Deus, nós também reivindicamos o direito de sermos líderes no meio deste povo. Nós também queremos mandar no meio do arraial dos hebreus. A Bíblia diz que em certo dia Moisés colocou um propósito em seu coração e fez prova diante de Deus e de todo aquele acampamento, chamando-os para ofertar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da atitude de Coré, Datã e Abirão. Fendeu-se a terra, abriu um buraco debaixo de Coré, Datã e Abirão, de todas as suas famílias e daqueles que estavam aos seus lados. Apenas os filhos de Coré, que não quiseram andar no mesmo caminho deles, ficaram do lado de Moisés, se salvaram, mas o resto da família morreu por causa do sentimento de inveja que eles tinham em relação a Jesus Cristo, que eles tinham em relação a Moisés e Arão. Porque eu cito Jesus, porque a Bíblia também nos informa que dois homens, dos parceiros, dos familiares, a Bíblia nos irá falar que Anás e Caifás, ambos consagrados ao sumo sacerdócio, por inveja entregaram a Jesus na mão dos principais romanos. Porque Jesus tinha sua popularidade na boca das pessoas, no meio das multidões, das massas, e eles eram parentes tão banais quanto Caifás, e a Bíblia dirá que eles irão perder certamente a sua salvação. Família que foi destruída por causa deste sentimento maléfico, nutrido, guardado dentro do coração. Quantos casamentos não foram desfeitos porque foram vítimas da inveja? Quantas pessoas não mataram umas às outras por causa deste sentimento maléfico, maligno, animal, imundo, sujo, diabólico, chamado inveja? E a Bíblia continua a nos falar que a inveja tem como seu terceiro mal a destruição das amizades. A Bíblia diz lá no Salmo de número 73, ali nós encontraremos a história de um homem chamado Asaf, levita na casa do Senhor, que louvava a Deus de todo o seu coração, mas começou a observar a vida do ímpio, como o ímpio prosperava, como o ímpio andando sobre toda esta terra. Aparentemente ele não era apertado pela mão de Deus, e ele irá dizer que o seu coração tornou-se amargo. Salmo 73, verso de número 21 e 22, eis o que a palavra do Senhor dirá: assim o meu coração se azedou, se amargou, e sinto
picadas nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Eis a confirmação do que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 3, porque aqui a inveja se mostra como sentimento que destrói as maiores amizades. Por quê? Porque Asaf tornou-se alguém amargo, tornou-se alguém insensato, e aqueles que antes se aproximavam dele já não queriam mais a companhia. Quem é que gosta de estar ao lado de uma pessoa amarga, de uma pessoa que reclama de tudo e de todos? Quem gosta de ser amigo de uma pessoa ranzinza? Quem é que gosta de estar ao lado de alguém que vive para criticar, que vive magoado, que vive de cabeça baixa, que vive de mau humor, que acorda de mau humor, que caminha de mau humor durante todo o dia e vai dormir de mau humor? Até o sono da pessoa é reclamando à noite, deitado na cama. E Asaf começou a reclamar de tudo aquilo que ele via, porque aparentemente o ímpio prosperava, aparentemente o ímpio tinha filhos saudáveis, aparentemente o ímpio, quando morria de maneira feliz e de maneira alegre, e ele dizia consigo: para que servir ao Senhor? O ímpio estava vivendo uma vida de aparente promoção, de aparente vitória, e Asaf, pela inveja, tornou-se amargo, insensato, e arrastou os seus amigos que antes serviam a Deus com ele. A inveja destrói a saúde física e emocional, destrói as famílias, destrói as maiores amizades. A inveja, em quarto e último lugar, traz a destruição da fé. Ainda, neste Salmo de número 73, este mesmo Asaf, reclamando de tudo aquilo que ele estava vendo na vida do ímpio, do capítulo 3 adiante, olha o que ele diz: pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas do copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, amontoam em riquezas. Na verdade, quem vã tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Sabe o que ele está dizendo? Não vale a pena servir a Cristo, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena fazer aquilo que é certo, pois eu que faço certo estou padecendo, pois eu que faço certo sou apertado todo dia, pois eu que faço certo todo dia tenho que colocar uma trava na minha boca quando eu sou criticado. O ímpio não, ele paga na mesma moeda, ele vai lá e faz o que lhe dá na cabeça, mas eu não. Eu tenho que suportar as críticas, eu tenho que suportar as dores, eu tenho que suportar que a prosperidade aparentemente não chegou à minha vida, nem ao menos na minha família. E ele está dizendo: não vale a pena servir o Senhor. Ou seja, a inveja destrói a fé, destrói a crença. E é por isso que Deus nos traz nesta noite tão alerta, não no trânsito
Temos, pois, dentro de nós esse câncer maldito chamado inveja, porque corrói a alma, destrói amizades, destrói famílias, destrói a saúde, nos coloca no pó e na cinza. Todo invejoso está distante de Cristo. Todo invejoso está longe da palavra do Senhor. Todo invejoso está aquém da vontade do soberano. Percebam que a mentira, ela não é tão inofensiva como dizem alguns. A mentira, ela não é tão bonitinha como pintam no quadro, nas redes sociais ou na boca de toda a gente, de qualquer bairro. A mentira, ela é danosa e ela precisa ser combatida. As pessoas que têm, aliás, a inveja precisa ser combatida, e a mentira, como sendo uma filha da inveja, também o precisa. Pois, automaticamente, a partir do momento em que a inveja é combatida, a sua filha será também combatida, a mentira e todos os males que são decorrentes dela, como diz a carta a São Tiago. Agora, quais são os males que nutrimos a mentira? Todos eles foram aqui expostos. Ela destrói, ela macula, ela mata, ela dilacera, ela humilha, ela derruba a fé. Ou seja, é algo que nós devemos expulsar para fora de nós, repudiar, negar, dizer não, não nutrir, não dar brecha, não dar morada para ela nos nossos corações. Agora, o que a Bíblia diz sobre combatermos este tal sentimento maléfico? Como, pois, combater a mentira? Quais são os antídotos contra tal sentimento? Número 1, foque no que você está fazendo. Você se lembra que no Gênesis capítulo 4, quando Caim decai o seu semblante, ele fica irado e Deus vai conversar com ele. Deus faz uma pergunta dizendo assim: se tu fizeres certo, você não será aceito? É uma pergunta. Ou seja, ao invés de você focar no que de melhor seu irmão fez e tem, faça o melhor de você, para que você não inveje ele. Exemplificando, alguém está na praia e vê que o outro fez um castelinho de areia melhor que o dele. Ele fala assim: por que o castelinho de areia de fulano é melhor que o meu? A resposta é: porque você não focou no seu para observar o dele. O primeiro antídoto contra essa doença chamada mentira é focarmos naquilo que nós estamos fazendo. Focar naquilo que é nosso, naquilo que estamos fazendo. Segundo lugar, celebrar a conquista do próximo. Celebrar a conquista alheia. Muita gente tem dificuldade de aplaudir o outro quando o outro sobe ao pódio. Muita gente tem dificuldade em alegrar-se com a alegria do outro. Mas o conselho bíblico irá nos dizer em Romanos 12:15, eu anotei: alegrem-se com os que se alegram e chorem com aqueles que choram. Deus quer que nos alegremos com a vitória dos demais. Deus quer que aplaudamos a conquista dos outros, porque só assim o sentimento de inveja será combatido. Em terceiro lugar, qual é o antídoto para a inveja e como combater a inveja? Seja uma pessoa grata. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Olha o que a palavra do Senhor irá nos dizer acerca de sermos gratos ao Senhor e de buscarmos a sua presença sempre com um coração agradecido. 1 Tessalonicenses 5,18 diz:
a seguinte coisa: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não é dar graças pela dificuldade, não é dar graças pela calamidade, não é dar graças por tudo de mal que está ocorrendo, é agradecer ao Senhor apesar das coisas ruins que estejam acontecendo, é olhar antes para aquele que está na nossa embarcação, Jesus, antes de olhar para a força do vento e para o rugir das águas que balançam o barco, é olhar antes para aquilo que possuímos, ao invés de olhar para aquilo que outrem tem em mãos. Meus irmãos, é necessário sermos gratos por este momento que temos aqui de comunhão, para adorar ao Senhor, o nosso Deus, ser grato por este espaço para adorar ao Senhor, pois muitos de nossos irmãos espalhados por toda esta terra e até mesmo desterrados não têm este espaço, este momento para cultuar ao Senhor, pois se forem pegos serão mortos, trucidados, degolados, serão mutilados. Há países que são contrários ao Evangelho, que são anticristos, são inimigos da cruz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças pois demos ao Senhor, porque nós estamos aqui num país laico, enquanto temos hoje a oportunidade de adorarmos a Cristo, de erguermos as mãos, de rasgarmos os nossos corações e darmos liberdade para que Ele possa agir em toda a nossa maneira de viver. É necessário ser grato pelo pão de cada dia, é necessário ser grato por ter comida sobre a mesa. Alguns vão reclamar: mas não tem feijão, mas tem arroz. Mas não tem arroz, mas não tem arroz, mas tem macarrão. Mas não tem macarrão, mas não tem macarrão, mas tem fubá. Mas não tem fubá, mas não tem fubá, mas tem farinha. Não tem a picanha, mas tem carne ralada, tem linguiça, tem salsicha. Já fui moço, mas hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência passa fome. Seja grato, Senhor, pelo pão de cada dia. Seja grato pela comida sobre a sua mesa. Seja grato pelo calçado que está nos teus pés. Seja grato pela vestimenta que está cobrindo o seu corpo. Seja grato pela casa que você mora. Seja grato pela família da qual você faz parte. Seja grato pelo ministério a qual você pertence. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus, porque na gratidão existem milagres extraordinários. Permita-me aqui mover a sua fé, motivar você a ser grato e a expulsar de vez esse sentimento maldito chamado inveja de dentro de você. Na gratidão tem o milagre da multiplicação. Quando nas mãos de Jesus vieram 5 pães e 2 peixes, Ele não orou para que Deus multiplicasse. Pelo contrário, erguendo o cesto aos céus, Ele disse: Pai, graças eu lhe rendo. E na gratidão pelo pouco que tinha, Deus multiplicou. Se você for grato, Deus vai multiplicar aquilo que você já tem em mãos. Se você for grato pelo amor que existe na tua casa, Deus vai multiplicar tal amor. Se você for grato a Deus pela presença dele sobre a tua vida, essa presença se renovará a cada dia mais e aumentará sobre a tua vida de tal maneira que você transborde para a esquerda, para a direita, e outras pessoas serão contaminadas, contagiadas pela graça de Deus que estiver sobre você. Seja grato, pois na gratidão mora o milagre da multiplicação. Seja grato, pois ama mesmo sendo
ministério foi ao templo adorar ao Senhor. Fez um voto do Senhor, Deus lhe deu Samuel. E agradecida por Samuel, na gratidão a Deus, nas graças que ela rendeu ao Senhor, Deus lhe deu outros filhos além de Samuel. Na gratidão existe milagre de multiplicação. Alguns poderiam pensar que Ana ficaria sem filhos, pois Samuel foi entregue à obra de Deus para ser sacerdote, para ser juiz, para ser alguém que ministrava a palavra do Senhor perante a casa de Israel, perante Eli e os seus 2 filhos. Mas na gratidão de Ana, Deus não lhe deixou sozinha, concedeu-lhe mais filhos. Enquanto você for grato, enquanto você for grata, o céu estará aberto sobre a tua cabeça e a mão de Deus virá sobre você. Prosperidade estará sobre a tua vida, tanto na cidade quanto no campo, na entrada e na saída. Você em tudo irá bem e Deus irá fazer elevar o seu nome sobremaneira. A gratidão existe milagre da parte do Senhor. Sejamos gratos, meus amados irmãos. Jó, mesmo na desgraça, mesmo quando perdeu suas jumentas, suas ovelhas, ainda quando perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu seus servos, perdeu respeito em toda a sua sociedade, ele foi grato ao Senhor. E a Bíblia diz em Jó 42 que Deus virou o cativeiro de Jó e deu-lhe em dobro tudo que antes possuía, pois na gratidão existe o milagre do renovo de tudo aquilo que possuíamos antes. Sejamos gratos a Deus, porque a gratidão expulsa o sentimento maligno da inveja. Enquanto a inveja ela traz para dentro dos nossos corações esse amargor e nos aproxima de Satanás e de espíritos maléficos, dar graças ao Senhor aproxima o Espírito de Cristo. E quando o Espírito de Cristo se aproxima de nós sentimos uma paz celestial, uma paz que o mundo não pode conceder, uma paz que todas as coisas que existem na terra hoje não podem satisfazer a nossa vontade. Sejamos gratos. O leproso, os 10 leprosos que se aproximaram de Cristo, um deles foi grato. Mesmo sendo estrangeiro, voltou. Se prostrou perante Cristo, Cristo disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Tem salvação na gratidão. Aleluia. Porque toda pessoa que é verdadeiramente grata a Deus, ela se converte a Cristo. Se eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz, eu vou me converter a Ele. Eu vou me dobrar a Ele. Eu vou me entregar a Ele. E a conversão, para nós que servimos a Cristo, é um ato rotineiro. É um ato do cotidiano. Todos os dias, nós devemos negar a nós mesmos. Negarmos as nossas vontades. O nosso querer. Tomarmos a cruz nas costas e seguir a Cristo pelo caminho da mansidão e da humildade. Na gratidão existem milagres. Glória. Na inveja, todas estas coisas que eu aqui citei, milagres e mais milagres de multiplicação e de satisfação, de paz e alegria genuína pelo Espírito Santo se mostrariam impossíveis. Um provérbio que diz que o invejoso ele emagrece com a mesa farta do outro. O invejoso é tão terrível. Você imagina que ele tenha um carro. Ele tem um carro. Se nós formos até o carro dele e tirarmos os pertences dele de dentro do carro,
pintarmos o carro de outra cor, chegarmos diante dele, entregarmos a chave e falarmos assim: esse aqui é o meu carro. Fala assim: pode dar uma volta nele. Ele vai dar uma volta no carro. Depois ele vai falar: carro bonito, legal. Ele vai sair dali. Na mente dele, sabe o que ele vai pensar? O carro dele é melhor que o meu. Sendo que o carro que você apresentou para ele é o próprio carro dele, só está com uma cor diferente. Invejoso assim. O invejoso acha que tudo que pertence ao outro é melhor do que aquilo que ele tem. O do outro é melhor. E às vezes é a mesma coisa. E pior, às vezes o outro tem uma coisa pior do que aquilo que ele possui, mas ele quer aquilo que o outro tem. Invejoso. Nós não devemos abrigar esse tipo de sentimento dentro de nós. Nós somos noivos de Cristo. Nós somos filhos amados. Nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso. Eu concluo. Diante de tudo isso que foi exposto aqui, que foi falado aqui, que foi demonstrado aqui, qual é a nossa atitude diante de tudo isso? Louvarmos a Deus. E compreendermos também que todas as coisas que hoje existem vão passar. Se nós esperarmos apenas em Cristo, nessa terra aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Existe um céu de glória que nos espera. Possa ser que não tenhamos aqui o que queremos, mas haverá um dia em que estaremos diante do grande trono de Cristo. Ali toda lágrima será enxugada de nossos rostos. Ali não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Ali não haverá mais doenças. Ali nós veremos como Ele é. Tudo se passou. E esse tudo se fez de novo. Estaremos diante do trono do nosso Deus. A inveja mata, dilacera, ela corta, ela separa, ela destrói, ela humilha, ela esmaga, ela pisa, ela quebra, corta. Mas dar graças ao Senhor é o que nos fará chegar na Jerusalém celestial. Tão aguardada, tão esperada, que João viu descendo ataviada dos céus. A cidade onde não há mas nenhum sentimento diabólico, natural, carnal, animal, mas um local onde haverá paz, perfeita paz. Portanto, não existe inveja branca, nem preta, nem amarela, nem vermelha, é tudo de Satanás. Que Deus nos livre de sermos invejosos e que nos livre também dos invejosos. Curvemos, pois, a nossa cabeça, por favor, e oremos ao Senhor nesta oportunidade. Agradecidos a Deus por tudo aquilo que temos. É claro que ser agradecido não quer dizer que iremos simplesmente não querer mais coisas, não queremos progredir. Mas sermos agradecidos no momento é o sentimento que Deus quer de nós, requer de nós. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este momento de comunhão que aqui tivemos. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela salvação tão grandiosa que o Senhor operou em nosso interior. Vivíamos como ovelhas desgarradas do teu santo aprisco, ovelhas que não têm nenhum pastor. Mas hoje nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Hoje nós somos chamados, ó Deus, de filhos do Senhor. Somos salvos, somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma geração santa, um povo escolhido. Muito obrigado
dia o Senhor veio ao nosso encontro e nos tirou de um charco de lodo horrível e firmou os nossos pés sobre uma rocha. Hoje nós podemos cantar, hoje nós podemos louvar, não como um pássaro preso em uma gaiola, mas como um pássaro de asas livres, cantarolando ao Pai amado na força do vento, erguendo a voz acima das tempestades, acima dos ventos fortes, acima das adversidades da vida, acima da mira de um caçador. Hoje nós fomos livres, quando o Senhor, o Pai, cortou o arco, quebrou a lança, quebrou a gaiola, envergonhou aquele que nos prendia e nos fez livres para a sua glória e para o seu louvor. Ah, Senhor, livra-nos, ó Pai, de termos um sentimento maligno com respeito àquilo que os nossos irmãos possuem, com a casa de nossos irmãos, com a família de nossos irmãos, com aquilo que eles têm em mãos. Livra-nos, ó Pai, de tal sentimento danoso, e se porventura algum dia vier aos nossos corações este câncer, este tumor, que o Senhor possa operar uma grande cirurgia espiritual. Alcança, Deus amado, da divisão da alma e do espírito, pois só a tua palavra pode fazer tal trabalho, pois a tua palavra é mais afiada que espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir toda a emoção e sentimento do coração do homem. Ah, Senhor, meu Deus, não, ó Deus amado, Pai Santo, permita que tenhamos um coração mau, um coração perverso, e nutramos dentro de nós sentimentos alheios à tua vontade, fora da tua palavra, distantes da tua presença, distantes daquilo que o Senhor deseja de nós todos. Mas, ó Deus, nos mergulhe na humildade de Cristo, nos fortaleça pela graça que há no teu Filho, que é santo, imaculado, verdadeiro, justo. Ó Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, põe uma trava, uma blindagem em nossa mente, em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nossos corações, para que possamos, ó Deus amado, não, ó Deus querido, ó Pai Santo, olharmos, ó Pai, daquilo que o outro tem, mas estarmos alegres, mas estarmos contentes com aquilo que já possuímos nas mãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos entregou, obrigado por aquilo que possuímos, obrigado por este momento, obrigado pela salvação em Cristo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos dons celestiais, obrigado, Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo, obrigado pela vizinhança, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado. Nós sabemos, Pai Santo, que pelo teu poder, pela tua palavra, tudo se formou, céus e terra vieram à existência, e por esta palavra exposta aqui, eu lhe peço, Pai amado, brinda a nossa vida contra a inveja, contra o olhar do maligno, livra a nossa família, Pai Santo, de toda obra de feitiçaria, de toda obra de macumbaria, de pessoas movidas por inveja, de pessoas, Pai Santo, endemoniadas. Coloque, Deus, a tua guarda na esquerda, na direita, na frente, retaguarda, e sobre nossas vidas coloque o peso da tua mão poderosa, nos livrando do ataque das hostes espirituais da maldade, nos livrando de todo tipo de potestade de Satanás. Ah, Senhor, meu Deus amado, nos livra da entrada, da saída, nos livra da caminhada e da dormida, nos livra, Senhor, meu Deus querido, Pai Santo, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua mão, que o Senhor expurgue de nós todo sentimento contrário à tua palavra, que avive a nossa fé, revigora o nosso ânimo, e que tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia! Nós estamos dando término a este culto nesta noite.
E também em mente que há milagres dentro da gratidão, dentro do contentamento, dentro de um louvor que é entoado com todo o coração ao Senhor. Graças pois demos ao Senhor todos os dias. Ao invés de começar o dia resmungando, reclamando, xingando, com raiva de Deus e do mundo, louvemos a Ele. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Pois alguns estão reclamando de manhã, dizendo: poxa vida, que porcaria de situação. É mais um dia. Enquanto tem alguém numa cama de hospital dizendo: é mais um dia. Graças ao lindo Deus, pois nesta noite a minha alma não foi ceifada. Aleluia. Precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Erga as tuas mãos, por gentileza. Deus abençoe os teus filhos. Abençoe a igreja. Que o Senhor os livre de todo mal. Seja o nosso baluarte, nosso escudo, nossa fortaleza alta, onipotente contra toda cilada levante do maligno. Guarda-nos, ó Pai, de todo tipo de inveja, todo tipo de seta, todo tipo de dardo das trevas inferiores. E mantém dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação segurando ser igual a Deus. Mas como o homem se humilhou, foi um servo, foi obediente até a morte de cruz. E houve exaltação para ele, que acha para nós em todo o nosso dia, em nome de Jesus. O amor, a graça, a paz, a comunhão e as ricas consolações com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas. E todos nós que aguardamos o retorno glorioso de Cristo Jesus, dizemos alegremente nesta noite: amém. As palmas louvam bem forte ao nome do Filho de Cristo Jesus. Muito obrigado por todos, uma excelente noite. Quem quer ir por mim?